medo. Medo é aquele medo de quê, né? Você tem medo de quê? Já diz a música. Você tem medo de quê? Por quê? Porque todos nós temos medo. Todo mundo. E o medo, ele não é ruim. O medo é bom. Vamos lá, vamos saber o que é o medo bom e o medo ruim. Gente, o medo bom é aquele medo que o homem lá da caverna ele tinha. É a precaução, é saber que tem um risco ali e ficar atento. Então, esse medo nos trouxe até hoje, até aqui. Se a gente não tivesse medo, a gente já teria sido extinto, como muitos animais foram extintos. Só que a gente, justamente, nós, filhos de Deus, a gente tem essa capacidade, então a gente tem esse medo que é o medo bom, que é o medo que nos protege, que é o medo que nos diz que, olha, isso aqui é arriscado. Se eu for fazer isso daqui, eu vou correr um risco de realmente de morrer, ou de ficar doente, ou de, sei lá. Esse medo é o mesmo medo de, por exemplo, de cobra. A gente, quando vê uma cobra, a gente tem medo, porque é para ter medo mesmo da cobra. Porque a cobra tem umas que tem veneno, tem umas que não tem. Mas a maioria das pessoas não sabe qual é qual. Então a gente desde vai ensinando as crianças que, olha, cobra é perigoso. Tem um outro medo, que é o medo ruim. O que é esse medo ruim, Denise? É o medo que nos paralisa. É o medo que não nos deixa progredir. Então, eu vou trazer para vocês agora a definição de medo. Tá? O que é medo? Na psicologia, o medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência, ou seja, a consciência do perigo, né? Aí tem uma segunda definição, que é o temor, a ansiedade irracional ou fundamentada. Tá? Nós vamos falar desse medo, esse medo normal, que algumas pessoas não, gente, que muitas pessoas deixam o medo comandar a vida dela. Gente, vocês sabiam que na Bíblia, cadê minha Bíblia? Gente, minha Bíblia está sempre por aqui. Aliás, se vocês olharem ali no fundo, tem uma Bíblia ali. E aqui tem outra, essa Bíblia aqui é muito antiga, muito. Ela tem certamente acho que uns 30 anos mais ou menos, e ela está sempre por aqui. Ela está bem riscada. Enfim, na Bíblia, vocês sabiam que na Bíblia tem 366 vezes o não tenha medo, não tem mais, seja corajoso. 366 vezes. Agora pensa comigo. O ano, ele tem 365 dias. E tem os anos bissextos, que tem 366 dias. Ou seja, gente, tem um não tenha medo todo santo dia na Bíblia, para te lembrar, para você não ter medo, para você ser corajoso, corajosa. Cada vez que você sentir medo, você vai lembrar disso. Que Deus te disse para não ter medo, para ser corajosa, porque Ele é contigo. Só isso, gente, já deveria bastar. Cada vez que você pensar que você tiver um medo, você pensar nisso, não, mas Deus me disse o quê? Que para eu não ter medo, para eu ser corajoso, porque Ele é comigo. Gente, tem muitas passagens, muitas assim, né? 366 precisamente, tá? Eu vou ler aqui uma. É Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Gente, só em Deus ser com você já deveria bastar. Se você parar e pensar que Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, está com você o tempo todo, por isso que eu falo que nós somos o nosso maior tesouro, né? Porque por causa disso, gente, porque a gente tem Deus na gente. E esse é o meu maior tesouro. E esse é o seu maior tesouro também. Então, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Gente, só com isso daqui já deveria ser assim, mais do que suficiente, porque ele diz que ele é contigo, ele te fortalece e ele te ajuda. Então, cada vez que você tiver com medo, é criatura de pouca fé. Né? Aquele grãozinho de mostarda que não tem nem um décimo, partiu o grão de mostarda em 10, você não tem nem um décimo.
E a gente pensar que medo é esse, de onde é que vem esse medo? Vou dar um outro exemplo a vocês. Gente, eu nunca gostei de dirigir, nunca. Eu tirei minha habilitação quando eu tinha 19 anos, eu ganhei meu dinheiro, paguei, fui lá e tirei a habilitação, mas eu não tinha dinheiro para comprar um carro, então eu não consegui tirar a habilitação e já dirigi. Eu só tirei a habilitação, só fui ter carro em 2000 e quando eu tinha 24 anos. E aí, em 2004, precisamente. E aí, quando eu tive carro, eu morria de medo. Por quê? Porque o carro era meu e eu ficava pensando, gente, mas e se eu. E eu não tinha seguro do carro, tá? Eu não tinha dinheiro para pagar seguro. Eu comprei um carro zero, mas eu não tinha dinheiro para pagar o seguro. Então eu pensava, e se eu bater? E se eu atropelar alguém? E se roubarem um carro era o que eu menos temia, para falar a verdade. Mas eu pensava nisso também. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu nunca gostei de dirigir, eu tinha medo de dirigir. Quando eu cheguei em Londres, um dia, minha chefe chegou para mim e falou: Você quer tirar a habilitação? Só que eu sou corajosa, gente, eu não tenho esse negócio, não. Me traz um negócio difícil aí que eu gosto de desafio. Eu digo: Quero, vou tirar a habilitação. E eu fui, gente, eu fui. Confesso que eu fui reprovada na primeira vez, só que o exame de habilitação, né, lá em Londres, na Inglaterra, é diferente daqui. Pelo menos era diferente da época que eu tirei aqui, lá em Fortaleza. Eu tirei muitos anos atrás, em 99. Lá na Inglaterra é assim, você tem que dirigir, eu não sei como é que tá hoje, tá? Porque eu também já tirei habilitação lá, já tem alguns anos, então pode ser que tenha mudado. Mas você tem que dirigir mais ou menos uns 40 minutos com o cara, com o instrutor, o cara lá do governo com você, e é um senhor lá, só a glória de Deus. E eles te levam para os lugares mais difíceis. Eles não vão te levar para lugar, para a rua, que tem duas mãos, mas só passa um carro. E ai de você se não sei o quê. E ai de você, e as ruas são tudo estreitinhas. E ai de você, se você virar, pega no cantinho da rua. Inclusive, eu reprovei, ele me reprovou num cantinho desse, que ele disse que eu peguei. Eu não peguei, mas tudo bem. Aí na segunda vez eu fiz de novo e passei. E aí eu dirigi, não dirigia muito, mas eu dirigia. E vocês sabem que dirigir do outro lado, gente, é quando você sabe que tem algumas coisas que o cérebro da gente é como se pegasse o cérebro da gente e abrisse assim ao meio de conhecimento. E esse dirigir do outro lado é uma dessas coisas. E nos primeiros dias é muito difícil, né? Porque você vê o carro para o outro lado quando o carro está para o outro lado. Então é bem desafiante nos primeiros dias, mas aí, gente, cada vez que a gente enfrenta esse nosso medo, a gente sai mais forte. Cada vez que você enfrenta o teu medo, você sai mais forte. Eu te desafio a você pensar numa vez que você enfrentou, que você confrontou os seus medos e você não saiu mais forte. Não, não existe. Se você de fato confrontar o seu medo, você sai mais forte. Até que você vá ganhando confiança e vá conversando com você, matando essas objeções, como eu tinha. Eu pensava, mas e se eu atropelar alguém? E aí, né, depois eu paguei o seguro do carro, já ficava mais tranquilo. Não, mas se acontecer alguma coisa, o carro tem seguro, não sei o quê, eu ficava sempre pensando isso. Então, isso vai dando tranquilidade, porque a gente justamente tem que entender esse medo. É como se você fosse pegar esse bicho papão, quebrar em vários pedaços para entender, não, isso aqui faz sentido, não faz sentido.